Nós vamos hoje fazer o estudo da sequência do livro da Esperança, a lição hoje de número 51, na construção da virtude. E é interessante que a gente quer fazer uma leitura, primeiro, de um comentário de Kardec que a gente achou muito oportuno para a gente iniciar esse trabalho nosso. Então, aqui, o Kardec comenta assim: quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longa e difíceis serão as provas do futuro. Então, como a gente está falando em virtude, a gente tem que questionar muito a situação da nossa vida presente, esse momento tão importante que nós estamos vivendo agora. E muitos de nós equivocamos com oportunidades agora, acreditando surgir oportunidades mais valiosas para frente. E o momento é o momento presente agora. Nós encontramos uma mensagem do André Luiz que vai mostrar para nós agora, na vida presente, no momento presente, as oportunidades que nós temos de construir o nosso futuro de forma mais equilibrada e de viver o nosso presente tranquilo. Então, aqui ele é uma mensagem que fala exemplo do bem. Aí ele fala: vive contente, a alegria tônico da alma. Então, isso é presente. Ser perseverante, a árvore de hoje era o arbusto de ontem. Estuda sempre. Quem não se orienta, demora-se na confusão. Sustenta a fraternidade, a harmonia do grupo é responsabilidade de cada um. A harmonia do grupo é responsabilidade de cada um. Levamos isso para dentro do nosso lar, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa religiosa. É responsabilidade de cada um o processo de harmonia. Mostra-te acessível. A carranca prejudica a convivência. Quantas vezes nós modificamos a nossa fisionomia em torno de alguma coisa que não está legal, mostrando a nossa imposição, a nossa força. Ajuda o próximo. Todos dependemos uns dos outros. A gente já vem fazendo algum estudo, graças a Deus, tendo a oportunidade de fazer algumas reflexões, e já deparamos com essa mensagem aqui: todos dependemos uns dos outros. E aí ele continua: cultiva a prece. Quem não busca a luz fica na sombra. Mostrando a importância dessa prece, desse momento que nós dirigimos ao nosso Pai maior. E aí ele fala: mantenha paciência, a irritação é o prenúncio da cólera. Semeia compreensão, a terra sempre produz o que plantamos. É a nossa responsabilidade, tem colheita. O que plantamos. Controla o verbo. A leviandade é porta aberta para a maledicência. Habitua-te ao perdão. Habitua-te ao perdão. O clima de ódio adoece. Quantos de nós estamos um dia, outro, semana, meses doente? E olha que uma das condições que nós nos encontramos que adoecemos é problema de não perdoar. Então ele fala: habitua-te ao perdão, o clima de ódio adoece.
ampara-te no amor. A segurança da construção reside no alicerce. E ele conclui assim: exemplifica o bem nas mínimas ações, porque se estás com Jesus, é natural que se espere de ti um pouco mais do que palavras. Então, esse momento que a gente vê, né, o nosso Allan Kardec, deixar esse comentário aqui para a gente aproveitar muito a nossa vida presente, para a gente encontrar no futuro provas menos difíceis. E é uma coisa que na leitura, no estudo, nas buscas, a gente ficou encantado de saber que tudo isso que nós lemos e muito mais já existe dentro de nós. Todas essas virtudes já têm o seu início no ser humano. E nós sabemos que se já existe dentro de nós, basta nós iniciarmos o nosso trabalho e buscar essa força em nós mesmos, que nós vamos começar no desenvolvimento dessas virtudes. Eu achei interessante uma fala do nosso Raul Teixeira, numa palestra que eu ouvi dele sobre as virtudes, que ele ainda mostrou assim, que em tudo aquilo que nós estamos vivendo, fazendo, nós podemos aprimorar as nossas virtudes. E ele dá o exemplo assim: você está lá no seu trabalho, onde você leva o seu sustento para casa. Então, aquele trabalho que você desenvolve, quer seja na medicina, quer seja no escritório, quer seja num lar de família, você aprimorar esse trabalho que você está fazendo, isso é uma virtude. Então, todo mundo cozinha, mas aquele que cozinha com prazer, com amor, ele aprimora a virtude de cozinhar. Então, nós precisamos ficar atento que depende de nós. É muito importante nós nos conscientizarmos que toda busca que nós fizermos, nós temos a escolha do bem e do mal. Nós vamos dar sequência com uma questão no Livro dos Espíritos, que está no número 629, fala da lei divina ou natural. E a gente vai ver que é uma questão muito importante para a gente estar desenvolvendo as nossas virtudes, porque aqui fala na lei divina ou natural, fala no bem e no mal. Então, fala no bem e fala no mal. Então, isso aí está nas nossas mãos, né? E ele pergunta assim: que definição se pode dar à moral? Que definição se pode dar à moral? E a resposta dos espíritos é assim: a moral é a regra do bem proceder. Então, a definição de moral é a regra do bom proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. A que permite distinguir entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí nós ficamos questionando o que nós iniciamos a fala lá do comentário de Kardec, né? Nós temos que aproveitar essa nitidez que já existe entre o bem e o mal.
Quando é que nós sabemos que agimos mal? É quando a nossa própria consciência nos mostra que nós não ficamos bem com aquela atitude, que nós poderíamos ter feito diferente, ter feito mais. E a gente vai imaginar assim, se eu chegar para uma criança e perguntar se o que ela está fazendo é certo, é bom, e ela, na sua pureza, ela vai saber, porque, de acordo, ela é um reencarnante, e ela sabe quando é que ela está fazendo uma coisa errada. Às vezes ela esconde, às vezes ela fala que mente, fala que não estava fazendo. Então, nós sabemos que isso aí é um problema muito sério. Nós vamos dar continuidade no Kardec para a gente estar vendo mais uma questão aqui no Livro dos Espíritos que vai falar ainda da virtude. Aqui é a 893, lá na perfeição moral, continua falando as virtudes e os vícios. E ele pergunta assim, 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque nós também fazemos essa pergunta para nós, né? O que eu devo fazer que é melhor? O que é melhor? Eu já quero pular etapas, então eu já quero ir passar lá para frente. E olha a resposta. Todas as virtudes têm seu mérito. Então, ele pergunta qual a mais meritória das virtudes. E ele inicia assim, todas as virtudes têm seu mérito. E ele continua, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Vamos repetir. Que é importantíssimo. A virtude, sempre que a resistência voluntária, você mesmo, no arrastamento das más tendências. Então, nós temos más tendências? Perguntamos para nós. Então, aquela hora que a gente está tendo aquele impulso para fazer alguma coisa, que vem ali um sentimento que aquilo não é legal, e a gente consegue dominar, isso já é uma virtude, né? Então, ele continua aqui. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. Ainda tem mais esse detalhe. A gente tem que pensar em fazer algo de bom para o nosso próximo, mas sem querer levar nenhuma vantagem. A mais merecedora das virtudes nasce na mais desinteressada da caridade. Imagina a nossa intensidade de informação nessas duas questões que a gente já discutiu aqui agora, e o comentário do Allan Kardec, para esse trabalho persistente, ainda nessa existência, que nós estamos tendo a oportunidade agora, né? E ainda que esse trabalho seja motivado pelo nosso prazer, pela nossa alegria, e nem pensando em levar vantagem sobre ele. E a gente tem que ficar na vigília desses sentimentos. Nós não podemos nos perder, porque como nós lemos na mensagem, nós já estamos fazendo a nossa busca do estudo e ele nos orienta. E que isso é importantíssimo. E aqui no nosso texto de hoje, que é de número 51, nós temos uma
mensagem aqui de Jesus que está em Mateus, que fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se olha bem, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Aqueles que já estão buscando esse caminho do equilíbrio. E aí ainda fala, porque deles é o reino dos céus. E nós temos no Evangelho dos Humildes um auxílio para ampliar mais ainda essa fala de Mateus. E aqui ele vai falar assim, é interessante, um comentário pequeno e bem profundo. Aí ele fala: as nobres ideias que fazem com que a humanidade avança espiritual, moral, política e materialmente encontram acerríssimos opositores que se esforçam por esmagá-las. Olha a dificuldade que nós temos no caminho do bem. Vai existir sempre tropeços e nós temos que levantar e reerguer. E fala: e no mundo formam-se castas que se aproveitam de suas prerrogativas, tiram o máximo de proveito de seus poderes e não admitem a mais leve mudança no regime que as mantém e favorece. Eles ficam ali defendendo aquelas ideias. E aí ele continua dizendo assim: compreendendo a injustiça, então olha, volta para nós, compreendendo a injustiça que semelhantes organizações espalham pela terra, Jesus torna dignos da recompensa divina os homens esclarecidos e de boa vontade. Esclarecidos e de boa vontade, que lutam para que a justiça reine em todos os setores das atividades humanas. Então, aqui nós voltamos lá naquela fala inicial do bem e do mal. Vai existir os contratempos em todo o processo da nossa vida. Hoje isso aconteceu com a tecnologia. A gente teve uma certa dificuldade para dar início. E toda hora nós tínhamos o nosso anjo da guarda, o Zé Roberto, falando assim: fica tranquilo, vai por esse caminho, tenta, reinicia. E mostrando que a gente não deveria desistir. E aqui estamos, né? Então, esses tropeços, eles não podem destruir o nosso trabalho. Eles têm que ter fortalecimento. E dando sequência no nosso texto, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, Sedes Perfeitos. Olha a recomendação. E o item é o número 8, que vai falar sobre a virtude. É um texto interessantíssimo. E aqui tem o trecho que foi trazido para a nossa lição, fala: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Nós também, no Evangelho, lá no item 3, foi estudado sobre o homem de bem. E aí ele fala: quais que são as virtudes? Ser bom, ser caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são todas as qualidades do homem virtuoso. E todas essas qualidades já existem em nós. Aqui está mandando nós vivê-las. É diferente.
de falar que nós vamos procurar iniciá-las. Não, nós já temos. Nós vamos dar vida a essas virtudes. E aí nós iniciamos a nossa lição, que é na construção da virtude, é do Emmanuel, né? Uma lição riquíssima também, que começa com um alerta para nós. E essa alerta, ela vale em todos os sentidos da nossa vida. Começa assim: toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando o preço de lágrimas. Que o tempo te mostre a insenção de culpa, no entanto, com isso promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Então, você imagina isso, é no processo reencarnatório. Então, você imagina como que a maioria das famílias na Terra é construída ou é reconstruída. São de companheiros que precisam de ajustes uns com os outros. E aí, quando você busca nessa primeira palavra, toleras, quando você tolera aqueles companheiros e que você vai vendo que vai existindo eficácia nessa tolerância, ele fala que, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Aqueles que vieram em situações complicadas, difíceis, muitas vezes nós conseguimos, nessa existência, amenizar várias daquelas dificuldades. Ou então, nós também podemos optar para falar, dessa vez não tem jeito não, só se for numa próxima. Isso aí é os fracassados, tá? Que nós busquemos o caminho da tolerância. E ele vem aqui e dá continuidade em mais um trecho da lição. Podes apropriar-te da felicidade alheia, através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. Presta bem atenção, à custa do infortúnio de alguém. E embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Ensina, né, a prática da convivência. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos no plano da vida eterna, na construção da família universal, vida eterna. E aqui a gente lembrou, a gente estava conversando, eu e Humberto, de um exemplo muito vivo dos dias de agora, do presente. O que está acontecendo com os nossos profissionais da saúde? Todos os motoristas das vans, os enfermeiros, os trabalhos gerais dos hospitais, os que fazem os exames, os laboratórios, os médicos, enfim, pessoal que atende na secretaria, sem isenção de nenhum desses profissionais. Muitos deles estão tendo que ficar afastados das suas famílias. Nós conhecemos uma pessoa que somos bastante amigos, que ela fica no quarto que tem fora da casa e é levado para ela comida e ela fala com o esposo, com a filha que ela tem, de 8 anos, pelo computador. E lá naquele espaço que ela fica,
nem a serviçal da casa não vai. Mas isso ainda é um exemplo mais tranquilo, ela fica na casa dela. Nós temos uma outra amiga, também médica, que ela fica no hotel. Ela deixou com a mãe os 2 filhos dela, inclusive um que estava amamentando, foi tirada a amamentação materna, para ela dedicar ao trabalho do hospital, porque está faltando muito médico, está adoecendo muito médico, já partiram alguns, e ela é jovem, e ela disse para a mãe que ia comprar um binóculo e que a mãe levasse os filhinhos dela na sacada para ela não perder o crescimento deles. Então, ela não está em casa desde o início da pandemia, está no hotel. Então, aí nós nos questionamos, mas isso é certo? Diz que nós temos que fazer primeiro por nosso lar, mas nós já temos amigos aqui no plano físico em estágios mais elevados, a família deles é maior. Eles são comprometidos desse dever que eles assumiram fazendo a medicina. Então, nós precisamos ficar bem atentos com essa criatura ou essas criaturas estão aprimorando as suas virtudes no que faz. Imagina quantos de nós estão sendo beneficiados com esse desprendimento delas em prol do amor. E aí nós temos mais um parágrafo aqui de muita riqueza também. Ele já começa assim: tens razão de sobejo para falar da repreenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistastes. Olha o nosso estágio. E pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sobre a crítica dos que te não compreendem os gestos. Então, tem alguém que está ali avaliando o nosso comportamento. E aí vem, mas está questionando esse texto. Consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para levantamento das obras. E nesse texto aqui, eu me lembrei de uma fase minha. Eu vou dar um exemplo pessoal agora. Eu tive uma companheira dos serviços gerais lá, naquela época em que eu tinha uma necessidade muito grande da presença dela, que eu trabalhava fora. E ela tinha algumas limitações. Então, muitas coisas eu ensinava hoje e às vezes amanhã ela já não sabia fazer mais. E de vez em quando tinha assim algum comentário de companheiros, de familiares, que dada a minha necessidade, eu deveria despedi-la e arrumar uma pessoa com mais condições. E eu também via a necessidade dela e o esforço dela nas superações, que às vezes não tinha um resultado muito bom, mas ela se esforçava. E eu sempre tinha força para tolerar as dificuldades dela. E nessa existência, essa amizade, esse carinho, não durou só o tempo que ela trabalhou com a gente, dura até hoje. Então, a gente vê quanto é importante a gente dar conta de ajudar aqueles que a sociedade, às vezes, tem dificuldade. Eu também me lembrei de outro exemplo que eu convivi, muitos conviveram, quando as empresas passaram a ter uma exigência de ter os trabalhadores que tinham deficiências diversas, não era específica.
E nós tivemos na empresa que eu trabalhava um companheiro gago. E ele foi colocado no atendimento porque quem fez a avaliação dele achou que aonde ele mais poderia desenvolver, aprimorar, melhorar era no atendimento. E ele ficou primeiro num atendimento privativo aos funcionários. E a gente viu o crescimento desse companheiro ao longo do trabalho. Ele foi superando aquela gagueira, tendo mais paciência, tendo mais observação conosco, e a gente viu um crescimento muito grande dele. Então, isso também é o desenvolvimento de virtudes. Vamos ficar bem atento que é coisa corriqueira do dia a dia, que é o desenvolvimento das virtudes. Nós temos aqui outra advertência: guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumprida. E prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na paz de todos. Quase sempre com desgaste acelerado das próprias forças, entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Então, é nesses serviços extra que nós vamos acumular, né, os nossos bônus. E é sem querer levar vantagem. Na hora que nós temos o descanso, a gente divide esse período do descanso com alguma atividade laboriosa. E dando continuidade, nós encontramos uma frase aqui profunda, né? Sobre o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Então, depois que falou que nós vamos dividir o nosso tempo de descanso em prol de outros, ele vem aqui e nos dá essa alerta sobre o assalto da calúnia. Não fica preso lá, que o outro nem percebeu, nem viu, ainda criticou seu trabalho, né? Ora em favor dos que te ferem. Olha bem esse convite que nós estamos recebendo. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Então, tudo que nós já conversamos até agora está mostrando que a nossa doação ela pode chegar até o sacrifício. E aí ele continua com uma frase também bem forte: com autoridade suficiente para censura, semeia benevolência onde estiver. Então, você usa essa força que você tem. Não deixa que eles te roubam isso. E aí, ele ainda faz outra recomendação, retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Não desiste, não. Nós estamos aqui para persistir. Nós nem sabemos se agora nós já estamos nos preparando para viver o nosso último dia na Terra, né? E aí ele conclui da forma mais profunda para a nossa reflexão. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação
no iluminado país das virtudes. Então, isso aqui, sem comentário, né? Quando a gente já está nesse estágio da finalização, que nós já queremos mesmo ficar mais tranquilo, estar num caminho mesmo equilibrado, a gente já tem essa compreensão que as dificuldades virão e que nós seremos auxiliados e podemos viver mais tranquilo. Que Jesus nos proteja e que toda luz da busca do conhecimento possa envolver a nossa força de desenvolver as virtudes que já temos. Que assim seja.